Ai, gente, quando a gente fala que esse PSL é uma piada, os bolsominions ficam bravos. Mas esse tem cabimento. A Polícia Federal investigando o esquema de laranja do PSL, vai uma deputada do PSL lá na Câmara discursar e fala que tem sim. Confessa que tem sim. Dá para acreditar? Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você chegou aqui pela primeira vez, não te custa nada. Se inscreve no canal, dá um cliquezinho aí, porque se o canal crescer, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, na descrição do vídeo aqui embaixo tem os links do nosso Apoia-se. Você pode fazer a doação do valor que você quiser. Se você quiser, fica a seu critério. Estamos combinados? Então, olha só, gente, parece que é brincadeira, né? Quando a gente acha que não pode ficar pior do que tá, aí é que a gente se engana. A Polícia Federal investigando todos esses esquemas de laranja do PSL, e lembro que eu falo sempre que eu disser aqui Polícia Federal, o que você tem que ouvir? Você tem que ouvir Sérgio Moro. A Polícia Federal investigando todo esse esquema de laranjas do PSL, que eles faziam basicamente o quê? As candidaturas femininas que são obrigatórias por leis foram preenchidas por mulheres que não tinham a menor intenção de ser candidatas a nada. Era só para cumprir a cota, elas não faziam campanha, não tinha divulgação, só que a verba que chegava para elas era usada para os homens, inclusive na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Isso sendo comprovado, segundo o entendimento do TSE, uma irregularidade anula a chapa toda. Então, em Minas, que foram eleitos 6 deputados do PSL, todos teriam os mandatos cassados, ficariam inelegíveis por 8 anos. Em Pernambuco teve um só, mas é o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, que seria cassado e ficaria inelegível por 8 anos também. E chegando esse dinheiro, que tem uma planilha que foi pega com um assessor, está na mão da Polícia Federal, mostrando que o dinheiro foi usado na campanha do Bolsonaro, ele também, a chapa é anulada, e ele fica inelegível por 8 anos. Aí, com essa periculosidade toda, com esse drama que está vivendo o PSL, com essa situação extremamente complicada, vai uma deputada, doutora Manato, ela pega o microfone para discursar e fala: "Ei, vocês da esquerda, vocês falam muito da gente, mas aqui não tem santo não, viu? Nós temos os nossos laranjas aqui, mas a maioria foi eleita honestamente." Você acredita que ela falou isso? Ela confessou que o PSL tem candidatos laranja na chapa que concorreu à última eleição. Dá uma olhada no vídeo aí e veja você mesmo. Pessoal da esquerda, não tem ninguém santo aqui dentro não, tá? Tem laranja em tudo quanto é partido. Aqui no PSL tiveram os candidatos laranja, mas a grande maioria foi eleito honestamente. O PSL aumenta não, senhor presidente. Pois então, ela fez isso no plenário da Câmara e isso joga mais gasolina na fogueira que já está acesa no PSL, porque isso daí pode destruir o partido. O Luciano Bivar, que é o presidente nacional, ele está em pé de guerra com o Bolsonaro porque ele está recebendo por mês 8 milhões de reais do fundo partidário. É uma verba que vem do governo para manutenção do partido, que o presidente pode usar como ele bem entender, e isso é proporcional ao número de deputados. O PSL está com a segunda bancada na Câmara, só está atrás do PT, e por causa dessa quantidade de deputados, ele tem essa quantia, que é uma mega sena, né? 8 milhões por mês. E o ano que vem, ele teria os 8 milhões do fundo partidário, mais o fundo eleitoral, que dá mais uns 8 milhões também. Só que o Bolsonaro já disse que vai dobrar o fundo eleitoral. Então, no fundo, o dinheiro ano que vem vai triplicar. Ele vai ter os 8 e mais 16. Ele vai ter 24, 25 milhões para ele gerenciar por mês, hein? É claro que o Bolsonaro está de olho porque ele fala: esse partido não era nada, eu que fiz eleger esses deputados todos, eu quero comandar esse dinheiro. E o Luciano Bivar fala: não, você conseguiu a presidência, você manda no país, no partido mando eu. E eles estão se matando por causa disso. Essa briga parece que vai ser assim, vai ser o duelo em que um vai atirar no 8 e os dois vão morrer. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque fácil não vai ser, os dois vão sair muito chamuscados e pode ser que o Luciano Bivar tenha o mandato cassado e pode ser que o Bolsonaro tenha o mandato cassado. Tudo isso pode acontecer nos próximos meses.
Mas agora, não é que eu lembrei de um fato que ninguém está comentando desse Luciano Bivar? Porque assim, ele é de Pernambuco, ele é hoje deputado federal e ele é presidente do PSL há mais de 20 anos, então ele não é novo na política, ele não apareceu agora. Mas eu lembrei de um fato muito interessante que eu acho que a maioria não vai lembrar, mas quem for mais antigo um pouco e quem acompanha futebol vai lembrar. Olha só, ano de 2001, quem era o técnico da seleção brasileira era o Emerson Leão. Isso foi antes do Filipão, o Leão foi mandado embora, no lugar dele entrou o Filipão foi lá para o Japão e para a Coreia e foi campeão do mundo. Mas antes do Filipão, era o Leão. E o Leão fez uma convocação muito estranha. Ele convocou um jogador chamado Leomar, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Por que o Leão está convocando esse tal de Leomar? Aí você vai ver, o Leão já tinha trabalhado no Sport. O Sport é lá do Recife, né? Ele tinha trabalhado com esse Leomar. Os técnicos têm essas maluquices mesmo. Eles convocam o jogador com quem eles já trabalharam porque ele tem mais facilidade, já conhece o cara. Às vezes o cara nem tem condição de estar lá, mas ele chama. Só que quem era o presidente do Sport nessa época? Luciano Bivar. Esse mesmo Luciano Bivar do esquema dos laranjas, o mesmo Luciano Bivar do PSL. Isso aconteceu em 2001 e em 2014 o Luciano Bivar aparece e faz uma declaração que deixou todo mundo assustado. Ele falou, eu mesmo, Luciano Bivar, eu mesmo já paguei para ter jogador convocado para a seleção. Ele falou isso. Ele falou que quando teve a convocação em 2001 do Leomar, ele queria vender o Leomar, então ele pagou dinheiro a um intermediário. Esse intermediário, ele não sabe o que ele fez, ele não sabe descrever, mas ele deu dinheiro para o intermediário e ele sabe que a convocação saiu e o Leomar foi vendido. Então assim, ele teria comprado a convocação do Leomar para a seleção brasileira, para divulgar, para ele ganhar status de jogador e não só de jogador do esporte e fazer negócio com o cara. Ele falou isso em 2014, o Leão negou, a CBF negou, todo mundo disse que isso não aconteceu, o próprio esporte disse que isso não aconteceu porque ele não era mais presidente do esporte e ele acabou sendo suspenso de atividades esportivas lá por 6 meses, que são essas punições aí que só não pode assinar um papel se ainda for presidente, mas se você não for mais presidente, nem isso, não acontece nada com essa suspensão. Só que isso pegou muito mal e ficou muito estranho. O Leão ficou louco da vida. O cara foi falar que vendeu a convocação. Como assim eu vendi uma convocação? O cara não comprou. Mas era esse Luciano Bivar. Ele já confessou que ele comprou a convocação de um jogador para a seleção brasileira. Isso foi em 2014. Agora que essa história voltou na minha cabeça, porque ele está no centro de novo de fraudes, né? Dessa vez fraudes eleitorais envolvendo candidaturas de laranjas. Então assim, quando você começa a puxar, talvez a deputada esteja certa quando ela diz que aqui ninguém é santo, porque esse cara não começou a fazer esquema de laranja de uma hora para outra, né? O cara que faz um esquema desse, ele já tem que estar sabendo como as coisas funcionam, ele já deve ter visto isso funcionando em algum lugar. Às vezes o cara aperfeiçoa, mas dificilmente o cara inventa um esquema desse. Então se começa a puxar, aí vem problema. Então eu achei muito interessante lembrar dessa história, nesse laranjal do PSL, nessa bagunça que é o PSL, em que a deputada vai lá para confessar que o PSL tem laranja sim. Agora a gente lembra também que lá em 2001, segundo o próprio Luciano Bivar, que é esse Luciano Bivar que está brigando com o Bolsonaro, ele já confessou que chegou até a comprar a convocação de um jogador para a seleção brasileira. Será que ele é gente boa? Ele pediu auditoria das contas da candidatura do Bolsonaro. O Bolsonaro pediu uma auditoria externa nas contas do PSL. Gente, essa história parece que não vai acabar tão cedo. O que eu sei é o seguinte, quando a gente ouve falar que a Polícia Federal fez busca e apreensão contra o Luciano Bivar na casa dele, nos endereços do PSL, a gente tem que entender que quem está por trás disso sempre é o Sérgio Moro. E qual é a intenção do Sérgio Moro? Ter Bolsonaro aqui na mão dele, poder falar assim, ó, me deixa quieto aqui porque senão eu derrubo vocês. Ele já mandou investigar a família toda do Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo, o Carluxo. Carluxo, aliás, sumiu, né? O Carluxo sumiu, desde que foi implantada aquela CPI das fake news que eu falei para vocês. O Ângelo Coronel quer prender o Carlos Bolsonaro, ele quer anular a eleição.
A oposição tem maioria nessa CPI, de 20 cadeiras, tem 16. Eles estão tomando de lavada. Desde que foi aprovada a abertura dessa CPI das fake news, o Carluxo pediu licença lá da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, ele está direto em Brasília, ele não aparece mais, ele não dá notícia, ninguém sabe mais dele. Então a coisa está muito feia. As coisas estão mudando, os ventos estão mudando, o Lula tá para sair da prisão e, gente, esse país, ninguém pode prever o que vai acontecer. Nós estamos todos na expectativa, estamos todos aqui torcendo por Lula livre, simplesmente porque o processo dele foi injusto, foi errado tecnicamente e o objetivo único era tirar o Lula da eleição. Era isso que eles queriam. Então não estão fazendo nada mais do que a nossa obrigação de vir aqui exigir Lula livre como o mundo exige. Tá certo? Se você também é Lula livre, se inscreve no canal. Se você quiser contribuir com qualquer valor, fica à sua vontade, tá bom? Eu agradeço você ter assistido esse vídeo por aqui. Um grande abraço e eu já